E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que reestabelece a autoridade plena da Palavra de Deus. Porque andam dizendo por aí que a Bíblia teria boa teologia, teria boa filosofia, mas que a Bíblia não tem ciência. Que nenhuma grande descoberta científica, inclusive, teria sido feita à luz da ciência da Bíblia. A Bíblia, então, não teria ciência boa em relação às nossas origens, por exemplo, e que, segundo as nossas origens, a ciência da ciência naturalista seria a autoridade plena, que, de fato, então, fomos formados naquela grande explosão do Big Bang, que o nada pegou o nada para nada, e do nada, bum, fez o tudo. Olha só. Não, Deus pode ter acertado as condições, estabelecido as leis, as constantes, mas foi aquela grande explosão que formou todas as coisas. A vida surgiu naquela sopa ácida, escaldante e venenosa que Stanley Miller um dia comprovou nos seus laboratórios, com aquele experimento da atmosfera primordial. E que realmente evoluímos, os chimpanzés são os nossos parentes, e que Deus talvez tenha participado até do processo, escolhendo lá um casal, entre uns humanoides qualquer ali, né, um casal de humanoide qualquer que habitou um dia esse planeta. Mas será? Não, aqui nesse podcast você tem aprendido que há grandes verdades científicas na Bíblia, que a Bíblia, na realidade, é a autoridade também em ciências, que a Bíblia é um guia para a ciência. Grandes verdades que foram antecipadas pela Bíblia, muito antes da ciência descobrir essas verdades. Mais uma dessas verdades, anunciaremos nesse podcast, o 57. O título é esse, A Bíblia e o Universo em Expansão. Você sabia que a ciência considerava que o nosso universo seria eterno? Sim, Einstein, grande físico e cientista, acreditava no universo eterno, que sempre existiu. Que então esse universo sempre existiu, existe e sempre existirá, e seria eterno. Essa era uma teoria da física antiga. Muitos e muitos cientistas anunciaram ao mundo que o universo seria eterno, que seria fixo, que ele estaria parado. Assim, alguns astros em rotação em relação a outros, mas a estrutura toda do universo estaria inalterada ao longo de anos e anos e anos. Universo fixo, parado e eterno. Pequenos movimentos locais, mas no seu todo, um universo fixo, parado e eterno. Einstein anunciou ao mundo essa verdade científica. Mas será que a Bíblia teria outra verdade a dizer? Será que a Bíblia realmente confirma a ciência de homens? Ou ela refuta a ciência de homens quando essa ciência está equivocada? Olha só. Quando fomos avaliar com mais cuidado o universo, o que descobrimos? Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble percebeu com seus telescópios um fenômeno extremamente interessante. Ele percebeu, através da radiação emitida pelas estrelas e pelas galáxias, um deslocamento para o vermelho. Isso em espectroscopia, esse deslocamento para o vermelho, mostra o quê? Que a fonte de emissão dessa luz está se movimentando e se afastando do observador. Por isso que vemos esse deslocamento da radiação para o vermelho. Em inglês é o redshift, muito famoso em física.
E então tivemos uma prova científica de que o universo, na realidade, não seria fixo, não estaria parado. Ele está em expansão, em expansão. Percebemos também que o universo não pode ser eterno, porque as estrelas, por exemplo, estão se desgastando, estão consumindo a sua energia. O Sol, a vida útil do Sol prevista é de 5 bilhões de anos. Depois de 5 bilhões de anos, a sua energia, o conteúdo de energia dos seus átomos e moléculas se esgotará. Então, o universo não pode ser eterno. Não pode ser eterno. Ele teve um início. Se ele fosse eterno, ele não existiria mais. Toda a energia já teria sido consumida. Seria um universo congelado, inanimado. Então, as indicações hoje são todas para um universo que teve um início, com uma energia máxima, uma entropia mínima, uma ordem máxima, e um universo que está se expandindo. Será que essas verdades científicas agora batem com as verdades científicas que a Bíblia sempre anunciou desde o início? Sim, mais um gol para a Bíblia, mais uma grande verdade científica da Bíblia confirmada pela ciência mais recente, que refuta Einstein, por exemplo, e confirma a palavra de Deus. Porque pela fé entendemos que os céus foram criados pela palavra de Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz, haja universo e o universo se formou. A Bíblia já anunciava há muito tempo que o universo teve um início e que ele foi criado, os céus e a terra, pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus. Ele ordenou e tudo foi criado. Ele disse, haja, e tudo aconteceu. E também em Jó 9:8, nós lemos uma indicação de que o universo realmente está se expandindo. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Só ele estende os céus. Uma indicação de que os céus se estendem, se expandem. O universo em expansão. Em Isaías 42:5, o Senhor, aquele que criou os céus e o estendeu e o desenrolou. Olha só, hoje nós descobrimos que o universo está em expansão provavelmente para que ele se mantenha estável. O que entendemos então pela palavra de Deus? Deus criou o universo, mas ele desenrolou, estendeu, conforme a Bíblia indica, para que ele pudesse se manter estável. Em Zacarias 12:1, fala, ó Senhor, o que estende o céu e que funda a terra. Mais uma grande verdade científica da Bíblia. A Bíblia já anunciava muito antes da ciência, muito antes de Einstein ter reconhecido o seu erro, que o universo não era eterno, não. Ele havia sido criado pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus. E que ele não estava fixo, parado, mas ele estava em expansão, porque ele estendeu os céus. Ele estendeu e desenrolou os céus. Ele criou os céus, mas também o estendeu e o desenrolou, segundo declara Isaías 42:5, Jeremias 51:15, Zacarias 12:1, Jó 9:8 e várias passagens bíblicas. Grandes verdades científicas sobre o universo em que habitamos, um universo criado que teve um início com ordem máxima, energia máxima, e que precisou ser esticado, estendido, para que se mantivesse estável. Verdades essas anunciadas pela Bíblia. Então, em dúbio pro Bíblia, referência máxima em ciências. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência,
com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.